Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar aqui. A câmera já baixou aqui, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui para não atrapalhar. Enfim, nós vamos na raça aqui, sem ninguém para ser meu cinegrafista, mas a aula vai render. Olha só, pedi para vocês para deixarem o livro na página 142, beleza? É o conceito de força. Ah, detalhe importante, detalhe importante. Antes nós estudamos os movimentos retilíneo uniforme, velocidade constante, não era isso? Um carrinho saía do início até o final com velocidade constante. E estudamos o movimento retilíneo uniforme variado, onde a velocidade mudava. Estão lembrando? Velocidade constante e tinha hora que a velocidade mudava. Esse tipo de matéria, isso é importante para você. Esse tipo de matéria é chamado de cinemática. Esse tópico de movimentos uniforme e variado é chamado de cinemática. Agora nós vamos para a dinâmica. Posso perguntar isso em futuras provas. Qual a diferença de cinemática para dinâmica? E já digo, a dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e suas causas. Porque na cinemática a gente não estudava a causa de um movimento. Agora me ajuda aí, gente. Um carro para andar. Qual a causa desse movimento? É uma força, não é? É uma força. Então agora, força está relacionado com dinâmica. Belezinha? Então vamos no que interessa. Olha só, fazer alguns questionamentos aqui interessantes. Olha, quando um corpo cai em queda livre, eu vou abaixando assim, fazendo do meu jeito aqui e tal. Quando um corpo cai em queda livre, olha o que acontece, olha. Tempo, 0, 1, 2, 3, em segundos, beleza? Olha a sua velocidade, 0, 10, 20 e 30. Só lembrando que esse corpo que está aqui, ó, de vermelhinho, quando eu o soltei, eu abandonei a velocidade dele e saiu do zero, não foi? E eu comecei a marcar o tempo, tá bom, gente? Mas nem sempre um corpo, o tempo vai ser zero. Você pode pegar um movimento no meio do caminho. Mas é que eu quero tudo zero. Olha essa tabela. Já entendeu, né? Esse movimento é variado. Lembra a última aula que nós passamos para você? Quando a velocidade varia na mesma taxa, o movimento é retilíneo, porque o corpo quando cai na vertical, o trajeto é reto. E é uniforme variado porque as velocidades mudam, mas na mesma taxa, beleza? Tá, aí você fala, o que isso tem a ver com a nossa matéria de dinâmica, professor? Isso não é matéria antiga? Pois é, mas essa matéria antiga que nos vai dar, que vai ser pré-requisito para explicar isso aqui, ó. Eu abandonei um corpo, sabe por que ele cai? Ele cai porque a sua velocidade aumenta de 10 em 10. Você viu a tabela, não viu a tabela? Mas ele cai, eu sei que muitos alunos iriam falar assim, ó, professor, um corpo cai porque existe a sua gravidade. Tá, existe a gravidade, mas para você responder certinho, você tem que dizer que ele cai em função do seu peso. Peso é uma força. Peso é uma força. Está relacionado com a dinâmica. Então ele cai em função do seu peso. Aí você fala assim, uai, mas então se uma pedra pequena cair, está relacionado com o seu peso, beleza. Se uma pedra grandona cair, está relacionado com o seu peso, beleza. Só que tem uma característica que é comum tanto a uma pedra leve quanto a uma pedra pesada, que é a gravidade. Estão entendendo? Todos os corpos caem em função do seu peso. Peso é uma força com que a Terra os atrai para o seu centro. Mas o peso, olha a setinha que eu estou pondo em cima, não é porque eu achei bonito não, daqui a pouco eu explico. O peso de um corpo depende da sua massa. Todo corpo tem massa, concorda? Todo corpo tem massa. E tem a gravidade. Ah, e tá o detalhe. A gravidade para o corpo levinho é a mesma gravidade para um corpo pesado. Se eles estiverem no mesmo planeta, e nós somos moradores da Terra, beleza? Então, se uma pedra grandona cair em uma pedra pequena, terá a mesma gravidade. Só que o peso é diferente. O peso é diferente. Porque o peso é o produto da massa vezes a gravidade. Entendeu? Então, eu coloquei esse exemplo simples
para dizer para você que quando um corpo cai, ele cai em função de uma força. E essa força é a força-peso, beleza? Tá, eu estou transitando pela página 142. Eu vou fazer isso aqui, ó. Peso é massa vezes gravidade. Beleza? Massa vezes gravidade. Ô, gente, só tem esse tipo de força? Claro que não, tem vários tipos de força. Quando um corredor de 100 metros lá possibilita uma aceleração para vencer a prova, é a força do seu corpo, não é verdade? Quando você liga o carro, é a força do seu corpo, não é verdade? Mentira. Quando você liga o carro, é a força do motor. Quando um barco está se movendo, ele pode se mover com a força do vento, concorda? Se for um barco à vela, ou com a força do motor do barco. Resumo, há vários tipos de força. Então, nessa página 142, vai mostrar para vocês várias situações de força. E nos slides também eu vou mostrar. Mas vamos seguindo, olha só. Sabe por que eu coloquei a setinha aqui em peso e na gravidade? Eu quero dizer para você que força é uma grandeza vetorial. Página 143. O que é uma grandeza vetorial? É aquela que tem módulo, que tem direção e que tem sentido. Mas vamos por parte. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido. O tempo pode ser medido, gente? Pode ser medido. O volume pode ser medido? Pode ser medido, é uma grandeza. Não é verdade? A densidade pode ser medida? Pode ser medida. Só que essas grandezas que eu falei, essa historinha é contada lá nas páginas, estou resumindo para você. Essas grandezas que eu falei, volume, tempo, densidade, são grandezas escalares. Escalares são grandezas que precisam apenas do módulo. Módulo é valor. Exemplo, o tempo aqui é 2 horas, está resolvido. O volume é 2 litros, está resolvido. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico, você já entendeu, isso é grandeza escalar. Aí você fala, mas você está falando que força é vetorial? O que é vetorial então? Vetorial é a grandeza que tem um módulo e que é obrigatório que tenha direção e que tenha sentido. Vamos voltar aqui? Esse carinha aqui, quando ele desceu, o peso, olha a setinha. Gravidade não puxa para baixo? Puxa para baixo. Puxar para baixo tem a ver com direção, não tem? Tem a ver com sentido, não tem? Então vamos definir aqui. Se um corpo tem um peso, depois que você multiplicou a massa, lembrando que massa é dada em quilograma e gravidade é dada em metro por segundo ao quadrado. Gravidade é uma aceleração. E que força, o peso é uma força, é dada em Newton. Então, a questão aqui é o seguinte, se o peso de um corpo é 100 newtons, esse módulo é 100. Aí você fala, tá, e a direção? Ué, gente, olha a reta aí. A direção é vertical. Direção vertical. Você fala, então direção é a reta? Poderia ser horizontal? Poderia ser horizontal. Então, direção, ou ela será horizontal, ou será vertical, mas pode ser tombado, não pode? Não, você vai falar tombado, você usa a palavra diagonal. Aí você fala, e o sentido? O que seria o sentido? Sentido você tem a ver com a ponta da seta, de onde sai para onde vai. Você concorda comigo que o sentido seria de cima, olha meu dedinho aqui, ó, de cima para baixo? De cima para baixo? Aí você fala, mas eu não quero falar de cima para baixo, tem outro jeito? Tem. Olha o Vaguinho voltando, colocando a outra parte do quadro aqui, olha. Deixa eu pegar aqui, ó. Os pontos cardeais, você pode definir também o sentido. Então, no caso daquele corpo que desceu, você pode falar que ele vai, em vez de falar de cima para baixo, você pode falar que vai de norte para sul. Tá? Então, voltando. Grandeza vetorial, ela precisa de módulo, de direção e de sentido. Vamos fazer uma brincadeira aqui, olha. Esse corpo que está aqui, ele tem massa. É matéria, né? Ocupa lugar no espaço. Aí eu coloquei força F1,
que é 10 newtons. Força F2, F3, F4. Aí eu pergunto, pelo que eu estou falando, vamos ver se estão aprendendo. Depois eu vou fazer as perguntinhas aí. F1, qual é o módulo? Nós vamos definir a força. Módulo, direção e sentido. Qual o módulo da força F1? 10 newtons. 10 newtons. Qual a direção da força F1? Horizontal. Qual o módulo 10 newtons? Pensei que eu tinha falado coisa errada. Módulo 10 newtons. Direção horizontal. E o sentido, você pode falar que é da esquerda para a direita. Ou se quiser, você pode falar que é de oeste para leste. Força F2. Força F2. Qual é o módulo? 20 newtons. Qual a direção? Horizontal. Engraçado. As forças F1 e F2 têm mesma direção, não tem? São horizontais, mas tem sentido contrário. Então, o sentido da força F2, você pode falar que é da direita para a esquerda. Ou você pode falar que é de leste para oeste, beleza? A F3 eu acho que já ficou bem entendido. O módulo é 10 newtons, a direção é vertical e o sentido é de baixo para cima ou de sul para norte. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Tem gente que confunde direção com sentido. Tá, a força F4, o módulo é 30 newtons, a direção é diagonal. Vocês estão percebendo que força é obrigatório que tenha direção e sentido? Senão você não entende direitinho, não é? Se eu falar só que a força F4 é 30 newtons na diagonal, aí você fala assim, mas a diagonal tá desse jeito. Eu poderia ter uma diagonal aqui assim, não poderia? Por isso que falta o sentido. Direção é diagonal e o sentido, vão pedir ajuda aqui? Ela não tá desse jeitinho aqui, gente, ó. Então, perdão, nossa, tem tudo errado. O sentido é desse jeito assim, não é? Então você pode falar que é é que eu olhei errado aqui. O sentido, você vai falar que é de nordeste para sudeste. É porque eu coloquei na posição que eu mesmo me baguncei. Desculpa, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Sozinho para filmar é muito chato, mas olha só. O sentido de F1 não é a mesma coisa que está aqui? Então você pode falar que é de noroeste para sudeste. Olha só, aqui e aqui, de noroeste para sudeste. Beleza? Então é isso. Tá. Seguindo aqui, agora o professor Wagner está na página 144. Ô, gente, olha que interessante, olha. Tá vendo esse negócio de A e B aí? A e B são as margens de um rio. São as margens de um rio. Professor baixinho, você já viu, né? Então, eu tô tentando colocar no jeito aqui, mas enfim. A e B são as margens de um rio, beleza? Forças atuando juntas. Considere esse cara aqui sendo um barquinho. VB é a velocidade do barco. Vai que seja um barco a motor, tá? Um barco bem chique lá. Velocidade do barco. Olha a direção e olha o sentido. Você fala, qual é o módulo? Eu não coloquei, mas podia ser 5 metros por segundo, ou está em quilômetros por hora, mas veja bem. A direção da velocidade do barco é horizontal, não é? A direção da velocidade das águas é horizontal, não é? Engraçado, então o barco está a favor da correnteza. A velocidade do barco é horizontal para a direita, a velocidade das águas é horizontal para a direita. Sabe qual vai ser a velocidade relativa? Vai ser a soma. Por que soma? Porque as duas têm mesma direção e têm mesmo sentido. Então a velocidade relativa do barco vai ser a soma do barco mais da água. Estão entendendo? Então se aqui tem 3 metros por segundo e aqui tem 2 metros por segundo, a velocidade relativa vai ser 5. Mas você entendeu porque que eu somei, né? Porque eles possuem a mesma direção e mesmo sentido, beleza. Agora imagine se a velocidade do barco fosse horizontal para a direita, grandona, ó. Digamos que aqui tem 5 metros por segundo. Só que esse barco, de repente, ele esteja contrário à correnteza. Aí a velocidade da água está contrária, não está? Eu não desenhei a água aqui, mas o barco está para a direita e a água está para a esquerda. Então ele está contra a correnteza. Aí eu pergunto,
A velocidade relativa do barco, na verdade, ela vai ser somada ou subtraída? Creio que você já pensou e já acertou aí. A velocidade relativa vai ser subtraída. Mas eu coloquei módulo, aí você fala assim, mas por que está módulo, professor? Porque módulo, voltando aqui, ó, módulo é sempre valor positivo, entendeu? Então, se a velocidade do barco, olha o tamanho da seta. Essa seta aqui não está maior que essa? Então, se aqui for 5, aqui de repente pode ser 2, não pode? Aí a velocidade relativa sempre vai ser a maior menos a menor, beleza? Por que eu subtraí? Porque as forças possuem mesma direção e mesmo sentido. Tá bom? É isso aí. Agora uma situação mais atípica e bem mais interessante, olha só. Imagine esse barco aqui, ó. Ele tem que sair dessa... Ele quer sair dessa margem aqui e chegar aqui. Ele quer sair daqui e chegar aqui. Aí você fala assim, ó, mas a velocidade do barco tá mirando para aqui, ó. Vertical para cima, não tá? Aí você fala, e a correnteza? Professor, a correnteza está horizontal para a direita. O barco quer ir nesse sentido. A correnteza está para cá. Você concorda comigo que o barco não consegue sair em linha reta assim? Porque se a correnteza puxa para lá, vai ter um fenômeno aí, não vai? Esse fenômeno é o que nós chamamos de resultante vetorial. Então o barco não vai nem assim e nem assim. Vocês concordam comigo que ele vai tombado, ele vai assim, ele vai assim? Aí você fala, mas como que ele vai assim? É fácil de nós percebermos que ele vai tombado. Mas isso na física chama-se velocidade relativa. Tem fórmula. Olha que chique. A velocidade do barco estava assim, não estava? A velocidade da água não está assim, horizontal? Mas na verdade o barco, a velocidade relativa dele é assim. Sabe por quê? Porque você vai usar o teorema de Pitágoras. Porque daqui, com essa velocidade e essa velocidade, você formou um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, essa resultante que está aqui, ó, esse lado está paralelo aqui, você traça a linha pontilhada. E esse lado está paralelo aqui, você traça a linha pontilhada, aí você fez essa hipotenusa. E essa hipotenusa é a velocidade real do barco, ou relativa, que vai ser teorema de Pitágoras, olha só. Esse lado VB não é o mesmo que está aqui do triângulo? Então, digamos que a velocidade VB seja 3 metros por segundo, ela está aqui. A velocidade da água seja 4 metros por segundo, ela está aqui. Então, esse lado é a hipotenusa, não é? A hipotenusa ao quadrado é a raiz da soma dos catetos ao quadrado. É Pitágoras. Estão vendo como é que essa matéria é ampla? É ampla. Tá certo? Então, há momentos que você soma, quando tiver a mesma direção e mesmo sentido. Há momentos que você subtrai, quando tiver mesma direção e sentidos contrários. E há momentos que você pode usar o teorema de Pitágoras, não pode? Se formar o ângulo de 90 graus. Beleza? Por enquanto isso aí. Tá bom, pessoal? Lembrando que eu vou fazer perguntas relacionadas com esse vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu já deu aqui quase 19 minutos, mandando via YouTube no canal, ele chega aí para você na boa, entendeu? Não tem problema de a mídia lá do Zap normal não aceitar, porque via YouTube dá tudo certinho. Estou usando essa estratégia porque eu acho melhor eu mostrar no quadro, a matéria no quadro para você. Tá bom? A nossa matéria, ela tem que mostrar no quadro. E depois a gente faz as perguntas. Vou mandar isso com antecedência para você. Tá beleza? E os slides também.